Olá, aqui estamos para dar continuidade na nossa busca pelos frutos do Espírito Santo. E Deus ele vai falar poderosamente aos nossos corações hoje. Pai, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor, abra o nosso entendimento. Sempre precisamos, Deus, pedir ao Senhor que abra o nosso entendimento, porque de nós mesmos nós não conseguimos. Então, abra, Pai, o nosso entendimento para que possamos entender aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar da fidelidade. Fidelidade num sentido total, né? Nós já falamos do amor, já falamos da alegria, já falamos da paz, já falamos da paciência, já falamos da amabilidade, já falamos da bondade e hoje nós vamos falar da fidelidade. Estamos na reta final da nossa busca para que nós possamos identificar os 9 frutos do Espírito em nós. Você já identificou todos eles em você até agora, todos que nós já falamos? E aquele que você identificou que ainda está faltando, não se preocupe. O nosso Deus, ele é poderoso para nos ajudar a frutificar se porventura houver algum. Porque Deus, ele fala que se nós pedirmos algo para ele, ele dá. Nós estamos em busca, entenda, quem procura acha. Nós estamos no caminho certo. E com a palavra, que é certa e verdadeira, pode ter certeza que aquilo que estiver faltando, Deus ele vai te dar. E aquilo que tiver, ele vai acrescentar para você superabundar a vida das pessoas que estão ao teu redor. No nome de Jesus. Nós vamos falar da fidelidade e nós vamos entender, né? A fidelidade, ela é um ato de confiar, né? Aqui na terra, né, onde nós estamos peregrinando de passagem, a fidelidade, ela é um ato de confiar. Quando você diz, olha, aquela pessoa é fiel, ou seja, se ela diz algo, ela cumpre o que ela disse. Se ela disser que vai fazer, aquela pessoa ela tem confiança, ou seja, credibilidade, ela é fiel, ela disse que vai fazer, então ela vai fazer. Então, aqui na Terra, a fidelidade é um ato de confiar. Confiar em alguém, confiar em algo, né, no sentido total aqui do nosso entendimento terreno, vamos colocar assim. Agora nós vamos entender o que é fidelidade para Deus. Aqui no Salmo 101, no 6, ele diz assim, Salmo 101, 6, ele diz assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, os que andam num caminho reto, esse me servirá. O Senhor fala para mim e para você que aquele que ele considera fiel, que ele está procurando, é aquele que anda num caminho reto. Perceba que a fidelidade humana, ela se equipare, né? Ela se compara à fidelidade que Deus procura em nós. Porque ele diz que é o que anda num caminho reto. Ele está procurando. É algo interessante para a gente explanar que quando nós estamos procurando, é sinal que ainda não tem. E aqui ele é bem claro, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Deus, ele tem a confiança em nós.
Ele confia em nós. Ele confia que quando ele procurar, ele ainda irá procurar. Procurarão. Quando ele procurar os fiéis, ele tem uma confiança de que ele vai encontrar. Aquele que está caminhando reto. Aquele que não muda de opinião porque alguém falou. Aquele que permanece firme no propósito, no caminho, na caminhada. Entenda, o fiel para Deus é aquele que persiste, é aquele que insiste, é aquele que não recua, é aquele que não desiste. E ele diz que ele ainda nem procurou. Mas ele confia de que quando ele procurar os fiéis, ele irá encontrar, porque ele diz, os meus olhos, é os olhos de Deus, procurarão. Entenda, está no futuro. Ele ainda nem procurou, mas ele vai procurar. Os olhos de Deus, ele vai procurar os fiéis. Aí ele diz, da terra, para que esteja comigo. Ele vai nos procurar para que nós estejamos com ele. Aí ele diz, o que anda num caminho reto. Ele anda. Perceba que ele diz, ele anda, ele não para. Ele anda num caminho reto. Um caminho reto é sempre à frente, é sempre avante. Ele não para, ele não desiste e também não olha para trás. É só para frente. Ele diz, esse me servirá. Ou seja, o que desiste, o que desanima, o que joga a toalha, além de não ser fiel, não servirá para Deus. Quando a gente lê esse pequeno versículo, esse me servirá. A gente pode abrir o entendimento de que aquele que não anda reto, aquele que desanima, aquele que desiste, aquele que joga a toalha, não vai servir para Deus. Deus, ele quer o que insiste. Quando nós entendemos e lemos a história do Davi, ele foi um homem que ele teve muitas quedas. E a Bíblia diz, né, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Ele caiu muitas vezes, cometeu muitos erros, falhou, mas ele era um homem que ele não ficava prostrado. Ele não ficava parado, ele persistia, ele insistia, ele continuava, ele pedia perdão para Deus, falava, Senhor, me ajuda, eu não vou fazer isso de novo. Ele errava outras vezes, mas quando a gente percebe, que a gente olha a história dele, eram outros erros. Ele não cometia o mesmo erro, ele cometia erros diferentes. Tentando acertar, ele cometia erros diferentes. Errar, nós vamos errar. Muitas vezes se atrapalhar, atropelar alguma coisa, dizer alguma coisa que não era para ser dito, ou seja, em algum dado momento, pode ser que nós tropecemos e caímos. Mas entenda, o cair é do homem, o levantar é de Deus. A partir do momento que você quer se levantar, você pode ter certeza que Deus ele segura na tua mão e fala, vem, porque você me serve. Não desista. Deus ele está à procura dos fiéis. Os fiéis são os guerreiros valentes. Aquele que prossegue e segue avante e ele não para. Tem um louvor que ele fala, nem que fosse arrastando, mas eu não paro. Nem que fosse arrastando, mas eu não desisto. Nem que eu chegue lá só com uma perna, mas eu não vou parar. É esse que vai servir para Deus. Aquele que para, que desiste, que fica estagnado,
Deus não vai ter prazer. Deus, ele não vai querer usar o que está prostrado, o que está parado, o que está estagnado. Que essa palavra, hoje, ela venha trazer um ânimo para os nossos corações, que nós não podemos desistir. Nós não podemos parar de maneira nenhuma. Errar, falhar, muitas vezes isso vai acontecer. Mas Deus, ele está olhando para o desejo e para a intenção que o seu coração tem. É de andar reto? Ele vai te ajudar. Ele te ajuda a ser fiel. Ele te ajuda a suportar. Ele te ajuda a resistir. Ele está com você. E quando ele está com você, você passa e você vence para a honra e glória do Senhor. Pai, muito obrigada. Obrigada, meu Deus. Obrigada por falar conosco, por revelar-nos o teu querer, a tua vontade, ó Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos dado força para sermos fiéis, ó Deus. E eu creio que assim será sempre, o Senhor sempre nos fortalecerá, o Senhor sempre nos ajudará para que continuemos sendo fiéis, ó Deus, porque o Senhor não quer que nós caímos, o Senhor não quer que nós nos prostrado no chão, ó Pai, e o Senhor quem nos ajuda a se manter no caminho, se manter reto, se manter justo. Oh, Pai, nós queremos servir ao Senhor. Nós queremos ser útil, Senhor, para o teu reino. Nós queremos, Deus, que quando os teus olhos olharem para a terra, encontre fidelidade em nós. Oh, Deus, fortaleça a tua filha, fortaleça o teu filho. Nos ajuda, Pai. Nos ajude a ser fiel, Pai. Oh, Deus, eu quero ser fiel todos os dias da minha vida. O teu filho, a tua filha quer ser fiel, Pai. Muitas vezes, Senhor, em muitos momentos, nós temos coisas que tentam tirar a nossa fidelidade, mas pedimos ao Senhor, nos ajuda, Pai. É só o Senhor para nos ajudar, é só o Senhor para nos dar ânimo, só o Senhor para nos dar força, é só o Senhor para segurar nas nossas mãos e dizer, eu sou contigo, levanta, tem bom ânimo, vamos, não pare, não desista, oh Deus, obrigada por ser o nosso ajudador, obrigada, Senhor, porque o Senhor é que nos ajuda a ser fiel. Eu glorifico o teu nome, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se esse vídeo te ajudou e você sabe de alguém que precisa ouvir essa palavra, mande para ela, compartilhe com ela, ajude ela a se levantar na presença de Deus, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.